isso, né? É entender o quê? Quando eu falo de população atendida, é saber o tamanho dessa população que você está atendendo, ou seja, quantos animais você está atendendo, como é que está a evolução, essa população está crescendo, essa população não está crescendo, está diminuindo, pode acontecer, a população atendida pode diminuir, qual é o perfil dessa população? É importante ter esse entendimento, porque este entendimento pode gerar estratégias diferentes lá na frente quando eu estiver falando de aonde apertar o parafuso, aonde eu devo focar minha atenção. Então vamos lá. O que eu tenho que saber sobre população atendida? Qual é o tamanho dessa população? Quantos animais, de fato, eu atendo na minha clínica veterinária? A questão aqui não é quantos animais eu tenho cadastrados, mas quantos animais eu atendo. Segunda coisa, você precisa saber, essa população ela está aumentando ou está diminuindo? Por quê? Eu costumo dizer que os clientes de um negócio, e a clínica veterinária não é diferente, elas são mais ou menos como um balde furado. Se você encher esse balde até a tampa e não fizer nada, esse balde, por causa dos furos, você vai perdendo água, perdendo água, até que o balde vai estar vazio. Com clientes é a mesma coisa. Pode acontecer do cliente deixar de comprar na sua loja por 1001 motivos. No caso da clínica veterinária, porque o animal faleceu, porque o cliente mudou de cidade, porque ele passou a comprar na concorrência. Tem N situações onde pode acontecer isso. Então, você precisa saber se a população está aumentando ou diminuindo. Segundo, qual é a população, qual é o perfil dessa população que você atende? Você atende só cachorro? Você atende só gato? Você atende mais cachorro do que gato? Como é que é esse perfil? Isso é importante saber também, porque isso pode gerar estratégias diferentes. Tem lugares onde você tem mais cachorro do que gato. Aqui no Brasil, por exemplo, a população de cães é muito maior do que a de gato. Mas, por exemplo, no Japão já está invertido. Hoje, existem no Japão mais pets felinos, gatos, do que cães. Então, aqui no Brasil não é assim ainda, mas tem tido um crescimento no número de gatos também. Segundo, a sua clínica atende todos os animais que passam pelo seu negócio? Porque esse é um ponto. Principalmente para quem tem um negócio multifacetado, né, que é aquele negócio que tem a clínica veterinária, mas também tem uma loja, mas também tem um centro de estética, a pergunta é, a sua clínica consegue atender todos os animais que passam lá? Os animais que vão até a sua clínica para tomar um banho de, sei lá, exatamente um procedimento estético, que seria um banho, ele também consome os serviços de clínica? O animal que compra, o cliente que compra os produtos, por exemplo, de alimentação na sua loja, utiliza a sua clínica, isso tudo você precisa saber para você poder elaborar uma estratégia. E a gente criou uma forma de você ver isso com relativa facilidade, que é essa que eu vou mostrar aqui agora. Então aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho 4 imagens praticamente que mostram muita informação importante, muita informação essencial, eu diria. Então, por exemplo, a primeira informação que está lá no alto à esquerda, animais vivos. Essa rede tem no seu banco de dados 4.820 animais vivos. Por que eu chamo animais vivos? Porque pode ter no banco de dados animais que foram cadastrados, mas já foram marcados como animais que já faleceram, não são mais animais vivos. Então, obviamente, um animal que já faleceu não vai ser uma fonte geradora de receita para uma clínica veterinária. Então é importante esse ponto, saber quantos animais vivos você tem. E aí eu chamo a atenção para uma coisa, que é a qualidade do seu cadastro. Muita gente não se preocupa com isso. Às vezes o animal fica lá, o animal já faleceu, mas esse cadastro fica desatualizado. E aí você fica achando que você tem uma população, quando você, na verdade, você não tem. Fora isso, mais para a direita aqui, eu tenho que, apesar de 14.820 animais vivos no meu cadastro, eu tenho 1.715 animais ativos no meu negócio clínica veterinária. Ou seja, aproximadamente um pouco mais do que 10% dessa população de animais vivos é, de fato, atendida na minha clínica veterinária. E aí, quando eu estou falando de clínica veterinária, aqui eu estou dizendo o quê? O que significa animais ativos? São animais que usaram algum serviço da clínica veterinária, tipicamente uma consulta ou uma vacinação dentro de um período. Se eu não estiver enganado aqui,
os animais ativos, estou falando de um período de 2 anos. Então, ou seja, eu tenho aqui um grande percentual, nessa loja que a gente vai analisar aqui como referência, eu tenho um grande percentual de animais que não estão ativos na clínica veterinária. Isso é um ponto. O que me dá uma noção de que eu tenho espaço para trabalhar o crescimento da clínica. E, ao mesmo tempo, me permite saber se eu estou conseguindo ou não aumentar essa população. O segundo ponto, agora os gráficos aí, esses gráficos de barra, ele mostra exatamente o quê? Qual é o perfil desses animais por espécie, as 5 espécies mais comuns. E aí a gente vê que, de fato, você tem muito mais cães do que as outras espécies. Nesse caso aí eu tenho aproximadamente 10 mil cães, em torno de 3 mil gatos, né? E se eu olho para animais ativos por espécie, eu guardo mais ou menos a mesma proporção. Alguma coisa próxima de 1.500 cães, desses 1.700 que eu atendi, em torno de 1.500 são cães, e devo ter ali alguma coisa próxima de 200 gatos atendidos de fato, ativos. Muito bem, então já comecei a entender um pouquinho da população que eu atendo. Eu atendo na prática, né, na minha rede, 1.700 animais. Ok. Desses, a maior parte é cão, seguido por gato. Isso qualquer proprietário, esse perfil básico de se você atende mais cão ou gato é conhecido. A questão é, eu consigo medir? Ok, agora você consegue medir qual é a população que você está atendendo. E melhor do que isso, você consegue saber agora nos gráficos de baixo se você está tendo uma população crescente ou uma população decrescente. E aí, neste caso aqui, quando a gente olha o gráfico que está embaixo, mais à esquerda, no canto inferior esquerdo, o que a gente vê? A evolução mensal de animais ativos, ou seja, quantos animais foram atendidos em cada mês nos últimos 2 anos. E aí vocês podem ver em todos os gráficos que eu vou mostrar que existe uma linha verde e uma linha vermelha. A linha verde é o número exato dos dados de cada um das medidas que a gente estiver fazendo. A linha vermelha é o que a gente chama de gráfico de tendência, né? A curva de tendência. Basicamente quer dizer o seguinte, se a linha vermelha estiver inclinada crescente, significa que existe uma tendência de crescimento naquela medida. Se ela tiver uma linha decrescente, existe uma tendência de decrescimento daquela medida. Então, ela permite muito facilmente a gente saber se as coisas estão crescendo ou decrescendo. No caso aqui dessa clínica, vamos entender a população dessa clínica. Bom, ela está com o número de animais ativos crescente. Ok, perfeito. A segunda coisa quantos animais cadastrados, quantos animais novos foram cadastrados nos últimos 24 meses? Veja que aí, nesse caso, há uma inversão. Embora eu tenha um número de animais crescente, o número de animais novos cadastrados, ele está diminuindo. Isso é ruim? Depende, não necessariamente. Nesse caso, pode ser pelo fato de que eu tenho um amadurecimento do negócio, e quando eu vou tendo um amadurecimento do negócio, naturalmente, o número de clientes novos que eu vou atendendo, ele não vai ser igual ao número de clientes novos para uma loja que acabou de abrir. Então, é claro que eu tenho que olhar isso dentro do meu contexto. Vocês podem ver aí, no caso desse gráfico aí, que em novembro de 2020, houve um pico muito grande de número de novos animais cadastrados. Por quê? Porque essa loja especificamente pode ter tido, eu não vou dizer se teve ou se não teve, mas pode ter tido uma abertura de uma nova unidade da sua rede, pode ter tido alguma situação que causou um crescimento do número de animais, e esse número vai se estabilizando com o tempo. Mas é interessante eu saber isso. Primeiro, se eu estou atendendo mais clientes ou não. Essa loja, por exemplo, está atendendo em torno de 1.715. Ali eu tenho o número de animais atendidos em cada mês. Isso pode ser utilizado como métrica e como meta. Tá? Do mesmo jeito que você define meta de vendas, por exemplo, você pode definir metas de quantos animais eu desejo atender todos os meses, ou mês a mês. Você pode estabelecer essa meta. E aí, como você tem a medida, você pode acompanhar isso também. Então, isso já me dá um conhecimento que é o conhecimento da minha população, para entender o cenário geral com que eu estou trabalhando. E aqui, quando eu estou falando de população e estou falando de atividade, eu estou incluindo a parte de vacinação e estou incluindo a parte de consultas, tá, gente?